juntos, encarnados e desencarnados. Boa noite! Que nos abençoe e inspire Jesus. Ouvia a nossa irmã Iracema, que nos retratava carinhosamente o quanto ela se sente acolhida, gratificada pelo apoio que recebe dos trabalhadores desta casa. E por onde eu tenho passado, eu tenho dito que essa casa tem de fato uma energia diferente, tem uma energia muito boa, uma energia de trabalho, e isso, sem dúvida, é algo extremamente importante nesse processo de construção que depende de todos nós. Não é um processo que, embora se dê da movimentação pessoal interior de cada um, mas se não houver essa sinergia, se não houver esse sentimento de cooperação, as coisas até que acontecem, mas são muito mais difíceis de acontecer. E eu faço minhas as palavras da nossa irmã e parabenizo todos os trabalhadores e trabalhadoras desta casa. O tema desta noite foi, de fato, escolhido por nossos amigos espirituais. Nós temos a prática de agendarmos a data e ficarmos de combinar o tema mais para frente, porque eu tenho buscado a orientação dos amigos espirituais para que o tema escolhido venha a atender à programação espiritual desta casa. E mais uma vez tivemos a grata alegria de percebermos que o tema estava muito bem sincronizado com o trabalho que vai acontecer no sábado que vem, as cartas consoladoras. Porque o tema que foi escolhido por nossa amiga espiritual, está aí colocado, episódios mediúnicos, retrata momentos extremamente significativos e que nos oportunizam possibilidades de repensarmos a nossa condição de espíritos. E nada melhor do que o diálogo, nada melhor do que o intercâmbio entre os dois planos da vida. E, como bem sabemos, um dos pilares da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos. Esse intercâmbio que sempre existiu. É comum as pessoas dizerem: espíritos dos mortos. Quem não já ouviu isso? E isso de fato está errado, porque não há mortos. Há apenas espíritos encarnados e desencarnados. Momentaneamente nós estamos no corpo, vivendo uma experiência na matéria, e em outro momento estaremos vivendo uma experiência muito mais bela e muito mais plena no mundo espiritual. Sendo que a verdadeira vida é a vida espiritual. Essa curta passagem que temos aqui pela Terra é uma oportunidade maravilhosa que está sendo nos dada para que possamos utilizar como recurso para progredirmos moralmente, para evoluirmos. Eu gosto de dizer que muitos estão desperdiçando por não estarem valorizando essa experiência como um processo iluminativo. Mas Deus é bom, Deus é justo, e as oportunidades, elas não deixarão de acontecer. Talvez não venham mais a acontecer neste planeta, mas teremos oportunidades em outros mundos, nesta grande casa que é o universo,
como bem nos disse Jesus, a casa do meu pai há muitas moradas, então teremos em outros cantos novas oportunidades, mas sempre haverá oportunidades. Bela, a terceira. Pode passar, Bela. Bom, ninguém pode fugir da realidade mediúnica que existe na natureza humana. Sempre ocorreram intercâmbio entre os dois planos da vida. Encontraremos na história relatos de mecanismos que foram utilizados nesse estabelecimento de informações. E nos primórdios nós tínhamos, de fato, uma relação muito equivocada por conta do grau de conhecimento, e sabemos que muitos até se utilizaram desse processo para justificar seus atos insanos, seus atos tiranos, mas sempre ocorreram, porque a mediunidade é uma faculdade humana, ela é física, por isso Kardec nos esclarece que todos nós somos médios, sendo que o grau de ostensividade dessa mediunidade, dessa capacidade de perceber os espíritos, é que vai diferenciar. Quanto mais ostensiva é essa faculdade, maior será a nossa percepção, o nosso entendimento da mensagem entre os dois planos da vida. Mas todos nós temos, de alguma forma, uma percepção, ainda que seja bem rudimentar. Quem não lembra de alguém e essa pessoa chega? Quem nunca viveu essa experiência? Quem nunca viveu a experiência de sonhar com determinados acontecimentos e se dar esses acontecimentos? Todos nós, com toda certeza, já em algum momento tivemos a impressão que alguma coisa não está bem e chega uma notícia não tão agradável. Ou o contrário, temos a sensação de que algo de bom vai acontecer e chega uma notícia boa. Isso é, de fato, uma percepção que está além do físico, uma percepção extrafísica. Então, todos nós temos essa percepção, temos a faculdade mediúnica. Agora, o que para uns pode ser uma leve impressão, para outros é algo mais ostensivo. Alguém sente um arrepio, o outro já tem a visão, ou ouve algo, ou até mesmo entra no estado alterado de consciência e dando uma comunicação inteligente. Sabemos ainda que vários fenômenos, isso lá atrás, nos primórdios, se davam causando uma forte impressão dos sentidos físicos, as chamadas manifestações de efeitos físicos, onde tinha os rápidos ruídos, movimentação de objetos. Eram manifestações que, de fato, como eu já disse, causavam uma impressão muito forte, despertava um interesse muito grande e diríamos que atendera o seu objetivo inicial, que é despertar o interesse das pessoas. Mas sempre existiram manifestações entre os dois planos da vida. Os espíritos sempre se manifestaram para os encarnados, para aqueles que estão na matéria. O grande desafio nosso, está dito aí, o desafio ao ser humano é lidar com o fenômeno mediúnico, aprendendo como ser uma pessoa melhor. Bom, o fenômeno, a comunicabilidade dos espíritos, ela só é permitida por Deus para que possamos tirar proveito dela para o nosso crescimento moral, para o nosso aprendizado, para termos a confiança
de que essa experiência não é a experiência única que nós estamos tendo. Analisemos que, se olharmos a existência física como sendo a única, ficaríamos num profundo vazio, e muitos sentem esse profundo vazio existencial. Aqueles que se apoiam nessa ideia materialista da morte como um fim, a morte como sendo o aniquilamento do ser. Mas aqueles que deslumbram a realidade espiritual, não. Chegam nos momentos finais da sua experiência física com alegria, passando uma mensagem de fé, de encorajamento. Quantos e quantos e quantos e quantos encontraremos em nossas recordações as belas palavras de Francisco Cândido Xavier, quando lhe fora perguntado, ele já numa idade bastante avançada, se ele teria a chegada da morte. Ele respondeu que não. Que estava tranquilo porque tinha consciência em paz, que recebera a missão de levar o recado. E ele deu o recado, ele levou esse recado. Estava tranquilo. Agora, ele aguardava retornar à pátria espiritual, ao mundo espiritual. Dizendo até ele, em outra oportunidade, que ele já vivia mais do lado de lá do que do lado de cá. Ele vivia mais a experiência de espiritualização do que de materialidade. Tem um relato bem interessante de uma senhora que se dirigiu a ele, pegou nas suas mãos, beijou-as, aí ele parou e perguntou assim para ela: minha irmã, você está encarnada ou desencarnada? Aí ela: estou viva, Chico, como se fosse morrer, né? Estou viva, Chico. Ele aí sorriu, graças a Deus, né? Alegrava, né? Mas isso demonstra que ele já se confundia, tanto que ele estava já nessa relação com os dois planos da vida. Tão grande é o seu intercâmbio. Então percebemos que o nosso grande desafio é tirarmos o proveito necessário dessas comunicações para nos fortalecermos em fé, em confiança, vivermos na materialidade, no plano material, mas sem nos distanciarmos da nossa espiritualização. Que esse é o nosso grande problema, segundo os Espíritos. Colocamos as coisas materiais acima das espirituais. As coisas materiais é uma curta experiência em relação à experiência espiritual que nos aguarda. E vivemos desconectados com essa realidade. Trata-se de um compromisso reencarnatório para trabalhar em prol de todos. É essa a missão da mediunidade. Joana d'Arc, ela traz uma palavra que traz um conceito muito profundo, que esse conceito ele é resgatado por Herculano Pires, grande escritor, jornalista Herculano Pires, que é mediunato. Mediunato. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Mediunato. Mas qual é o conceito mediunato? É o exercício da mediunidade com Jesus. Não é simplesmente o exercício da mediunidade. Porque, como já foi dito, todos são médiuns, sendo que uns mais ostensivos do que outros. Mas quantos médiuns ostensivos estão no exercício da mediunidade distantes de Jesus? Buscando o exercício da mediunidade para benefício pessoal, para alimentar seu orgulho, para sustentá-lo num pedestal, puramente vivendo na vaidade. Então,
Por isso, esse conceito de mediunato, de exercício da mediunidade com Jesus, é o que a doutrina espírita vem nos trazer. Bela se ausentou. Nenhum povo foi privado das lições da espiritualidade superior. Nenhum povo. Nenhum. Ocidentais, orientais, em nenhum lugar do planeta. As comunicações com os dois planos da vida sempre ocorreram. Todos tiveram e têm acesso a essa comunicação com o mundo espiritual. Há um diálogo permanente entre os dois planos da vida, sendo que muda as denominações. Nós perceberemos que alguns movimentos cristãos têm determinadas práticas que não denominam como mediunidade, né? Não chamam de médium, mas tem aquelas manifestações que falam línguas estranhas, que eles dizem assim, né? Que falam línguas estranhas, todo aquele processo. Como é o nome? Reteté, aquele giro, né? Ficar girando. Bom, mas de fato a gente percebe que, embora não deem essa denominação, mas ali a gente vê como um processo mediúnico, como um processo de intercâmbio mediúnico. Então percebemos que ninguém está privado disso, seja o movimento católico, protestante e qualquer outro movimento. Sempre encontraremos retratos bem definidos de manifestações mediúnicas em qualquer segmento religioso. Pode passar. A mediunidade encontra-se presente nos grandes e pequenos lances da vida como instrumento de auxílio. Nós teremos sábado que vem, de hoje a 8, nós teremos as cartas consoladoras. Gente, o que Iracema retratou aqui é a mais pura verdade. Aqueles que ainda não tiveram a experiência de virem para participar desse trabalho, vão descobrir que é tudo isso que ela falou e muito mais. A emoção que é tanto daqueles que recebem essas cartas, que tanto alegram os seus corações, de familiares, de parentes, né? De suas amigas, como daqueles que não receberam, mas se emocionam. E essas cartas trazem sempre ensinamentos, não exclusivamente para aqueles familiares que aqui estarão, mas para todos nós. Porque essas cartas, elas são cheias de orientações, visando abrir nossos olhos para essa realidade de que somos seres imortais, retratando a beleza que é a vida no mundo espiritual. Uma certa feita, uma pessoa, sabendo que eu sou espírita, me perguntou, né, questionando quanto às cartas consoladoras. Eu não fui Brasil, mas sempre que eu tive a oportunidade de assistir no YouTube essas cartas consoladoras, só chegam mensagens boas, motivadoras. Não chega nenhum irmão assim desesperado. Aí eu brinquei com ela e disse: você não prestou atenção. O nome do trabalho é Cartas Consoladoras. Se fosse cartas do tipo que você estava falando, seriam cartas perturbadoras. Né? Então é isso. Né? Chegam esses irmãos que podem, com a sua experiência, orientados, muitas vezes apoiados
por amigos espirituais, trazerem para aqueles corações que amam a sua experiência, dizer o quanto o seu amor continua vivo, porque a experiência da desencarnação não rompe com os laços do coração, com os laços da afetividade. Aqueles que amamos, que não mais estão entre nós fisicamente, continuam nos amando, nos aguardando em tempo certo. Digo isso porque não adianta tentar antecipar a partida na busca desses seres amados, porque aí vai se dar o contrário. Você não vai alcançar esse ser. Isso não lhe será permitido. Por isso temos que ter a consciência de que esse curto período, depois de vencido, nos permitirá estar de volta nos braços daqueles que amamos e, mais uma vez, testemunharmos o quanto queremos bem a eles. Ela? Pode fazer. Sabendo de todas essas coisas, da mediunidade como algo inerente ao ser humano, sabendo de tudo isso, passando agora por uma experiência que nós tivemos com a pandemia da Covid, porque parece frívola a minha pergunta, mas ela isso que eu quero fazer. Eu gostaria de entender porque que nós aprendemos tão pouco. Pelo menos é o que eu sinto a meu respeito. Não posso falar pelos outros. Falo por mim. Porque parece que nós, pelo que eu observo, parece que nós aprendemos tão pouco. Quando nós temos em universidades de outros países, por exemplo, estudos sobre a anatomia do corpo espiritual, na Universidade da Suíça, por exemplo, que ali nós temos já estudos assim, parece que, de modo geral, nós aprendemos tão pouco. Nós sabemos que está muito claro que a vida não é só essa física aqui. Nós temos aí, pelo menos comprovado pela ciência, 9 existências paralelas, comprovadas. Aquelas mesmas 9 que o apóstolo Paulo falou. Coincidentemente a ciência comprovou que elas de fato existem. E aprendemos tão pouco tudo que aconteceu. Eu vou ter um olhar otimista diante do que você acabou de me trazer, a todos nós, de fato. Porque, assim, embora temos muito a aprender, não há dúvida disso, mas eu percebo que muitos olhares após a Covid, hoje, são bem diferentes do que eram antes. Eu conheço pessoas que passaram por uma experiência um pouco mais forte durante a pandemia, porque foram internadas em situação grave, entubadas, ficaram um período entubadas, em coma induzido, e retornaram repensando muito a existência. E estão reescrevendo a sua história. Eu observo isso. Porque perceberam, muitos até, eu tenho certeza, que retornaram com a sensação que precisavam acelerar mais, né, nas suas corrigendas, né, tentar corrigir aquelas imperfeições por eles identificaram, né, arrumarem as coisas, porque uma das coisas que eu percebo que a pandemia nos fez perceber é que essa coisa de a gente ficar deixando para amanhã não funciona muito bem, porque possa ser que esse amanhã não seja mais aqui no plano físico. As pessoas perceberam isso.
e mostrou a grande vulnerabilidade daqueles que se achavam o Todo-Poderoso, porque a pandemia não escolheu classe social, não escolheu cor, não escolheu religião, não. Foi de modo geral, né? E com isso, aqueles que se achavam em situação privilegiada tiveram que admitir a sua fragilidade. Países que são referência em poder bélico, não adiantou nada. As suas bombas, os seus foguetes, né? Perceberam que eram frágeis como todos os outros, né? Então, assim, eu vejo que houve um despertar muito grande. Talvez haja necessidade ainda de muito mais ser feito, e há, né? Talvez não, há essa necessidade, mas houveram sim muitos progressos. A gente precisa ter esse olhar otimista, e eu diria que se à medida que você percebe que você tem muita coisa a melhorar, trabalhe isso, melhore. Como você muito bem colocou, você muito mais facilmente você é capaz de avaliar a si mesmo. O outro, isso é impossível, né? A gente tenta fazer isso, é um propósito que a gente acaba se perdendo, porque nós não temos a capacidade de enxergar o ritmo de ninguém. Nós somos o grande desconhecido de nós mesmos e queremos nos assenhorar dos outros. Ser senhor dos outros, determinar o que o outro deve ser, como ele pensar, etc. Mas continuemos com a nossa proposta desta noite. O que é o encontro com a mediunidade? O que é o encontro com a mediunidade? Aqueles que aqui hoje estão, e muitos irmãos nossos que estão no Instagram, eu perguntaria: você já teve um encontro com a mediunidade? Já houve uma experiência mediúnica que você presenciou ou que você vivenciou, que lhe fez pensar o quanto é real a vida espiritual, o quanto é real a comunicabilidade entre os dois planos da vida? Quem já viveu essa experiência, levante a mão, por favor. Me dê esse. Perfeito. Os irmãos e irmãs do Instagram não tem como a gente ver. Mas assim, eu tenho certeza que esse encontro com a mediunidade, ela tem um impacto muito grande em todos nós. Como teve na minha vida. A minha experiência com os dois planos da vida se deu, o que me recordo mais antigo, eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, que eu não tinha muita noção de que era espíritos, né? Mas eu tenho algumas lembranças e alguns relatos da minha mãe, de algumas experiências que ela acompanhou. Mas quando eu tinha 12 para 13 anos, eu tive a felicidade de participar de um trabalho que se dava, um trabalho familiar. Meu pai ele conduzia um trabalho que não era um trabalho espírita, era um trabalho espiritualista. Ele médium desde os 14 anos de idade. E é uma experiência assim, muito bacana, muito rica, de detalhes assim, maravilhosos. Porque ele morava em Cruz das Almas, cidadezinha aqui perto, né, Salvador. E meu avô, dentista, trabalhava ali pelas cidades vizinhas, e à noite retornava para casa. E um belo dia ele retorna para casa, e ele tinha por hábito de visitar o quarto dos filhos, né? E aí quando ele vai ao quarto dos filhos, ele percebe que meu pai não estava. Meu pai na época tinha 14 anos de idade. E ele pergunta para o meu pai, a minha avó disse: Nilton está aí.
cidadezinha no interior, todo mundo ajuda todo mundo, né? E aí começou a cidade toda a se mobilizar para achar meu pai. E acharam meu pai no cemitério da cidade. Meu pai sentado numa cova. Aí foram chamar meu avô, Nilton, o que você está fazendo aí? Ele disse, não, meu nome não é Nilton. Aí falou o nome dele, que era o nome que estava lá na lápide. E aí, meu avô tomou meu pai nos braços, correu para casa, chegou ele do trânsito, levou para casa, e aí meu pai começou a ter esse sumiço. Aí, disseram meu avô, olha, leva ele para Salvador, porque em Salvador, lá é mais fácil resolver isso, isso é um problema espiritual. Aí trouxeram meu pai para Salvador, e aí acabaram por levar meu pai a uma casa de religião de matriz africana, e lá eles, como sabiam, cuidaram do meu pai. Bom, meu pai, ele era um radialista muito famoso de Salvador, na década de 50, 60, 70. Será que alguém aqui conheceu meu pai? Vou arriscar. Alguém conheceu, ouviu falar, ou conheceu o jornalista, radialista e jornalista Nilton Espínola Cardoso? Década de 50, 60 e 70. Não é do seu tempo não, né? Bom, e meu pai, embora tivesse sido iniciado com a religião africana, mas ele mantinha sessões espiritualistas, né? ele sessões de caboclo. E era uma reunião fechada, só para a família. Né? E lá, toda a família e poucas pessoas que visitavam nos dias de reunião tiveram a oportunidade de ver manifestações de efeitos físicos e inteligentes. Porque meu pai era médium também de efeitos físicos, e quando ele estava em transe mediúnico, ele materializava objetos, pegava em brasa e coisas desse tipo, né? E pressionava mesmo. Eu olhava assim, meu Deus, né? E queimava pólvora na mão, essas coisas que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que de fato é um negócio assim, impressionante. E as comunicações, porque eram comunicações muito belas, né? Logicamente que à luz do conhecimento que se tinha, que aquele grupo tinha, mas aquilo teve um impacto muito grande, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que participavam desse trabalho, que era de fato extraordinário. Muita gente foi ajudada, pessoas tomavam conhecimento desse trabalho e iam no dia da reunião, chegavam lá pedindo socorro. E tem assim, eu tenho muitas histórias assim, muito bacanas. Você tinha quantos anos? 12 anos, por aí. Bom, então esse foi meu primeiro encontro, eu diria encontro inteligente com a mediunidade. Porque antes disso, como eu tinha dito a vocês, as experiências vividas por mim eram experiências que eu não tinha clareza, não tinha entendimento para poder tirar o proveito necessário dessas ocorrências. Mas ali eu tive o meu primeiro contato. Né? E quando eu cheguei aos 14 anos de idade, foi uma experiência assim, um pouco curta, porque meu pai faleceu muito jovem, faleceu com 67 anos de idade, faleceu jovem, né? Mas foram experiências muito, muito significativas, muito marcantes, né? Que não deixavam nenhuma dúvida quanto à realidade da existência dos espíritos. Não se tinha um conhecimento da doutrina espírita. Mas isso foi corrigido. Foi corrigido porque aos 14 anos, quando eu tive a minha experiência, minha primeira experiência no sentido do apoio da nossa orientadora espiritual, meu pai identificou que eu deveria ir para o caminho do espiritismo. Ele é quem me apresenta a doutrina espírita. Ele retira o livro dos espíritos da prateleira e me entrega. Meu filho, seu pai foi por um caminho que não é o seu. O seu é esse aqui. E ele estava certo, porque a primeira mensagem que me chega é uma mensagem que falava de doutrina espírita.
poesia que eu até acho que eu já declamei aqui para vocês, que é denominada de fé espírita. Direcionemos os nossos olhares institucionistas para o fenômeno da vida, que para uns é morte e é pouco entendido. Deus nos deu, Cristo nos ensinou, Kardec orientado, a doutrina codificou. Foi quando a branca estrela da doutrina surgiu no espaço, rompendo as fronteiras contidas, matando a morte e ressuscitando a vida. As trevas se fez luz, a morte se fez vida. Não se buscava mais em covas vazias as almas queridas. Cristo, nosso professor, na teoria e na prática nos ensinou. Une a fé e a razão, pois fora da caridade não há salvação. Caridade pura, amor com fervura, paz o Evangelho traz para todas as criaturas. Meu pai disse: meu filho. Aí me entregou o livro dos Espíritos, falou: meu filho, seu caminho é outro, seu caminho é esse. Né? E me apresentou o doutrina espírita. E tantos outros. Quanto tempo tem isso? Eu tinha 14 anos, você quase que me forçou a entregar a minha idade. Estou brincando. Eu tenho 54 anos, eu tinha 14 anos, só retroagia aí. Bom, e quantos encontros como o que eu tive modificou por completo a vida de tantas outras criaturas? Analisemos a experiência vivida por um homem lutado que, sentindo uma saudade muito grande da companheira que desencarnou de forma tão triste, tão violenta, triste, encaminhando, esbarra no homem, derruba o chapéu, derruba a pasta desse homem, e ele, percebendo a situação, ele se desculpa, recolhe as coisas, e quando ele levanta o rosto para entregar, ele reconhece essa pessoa, Francisco Cândido Xavier. E esse homem, que ele conhecia por uma leitura que fez de um jornal, que de fato trouxe uma matéria desastrosa, desonrosa sobre esse homem, no Cruzeiro. Ele reconhecia esse homem e ele lhe acaricia o rosto e lhe chama por seu apelido, Arnaldinho. E ele, como ele me conhece? Como ele sabe do meu nome? E o mais interessante que ele fala desse seu momento, desse seu encontro com a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, é que ele era lutador de jiu-jitsu. E ele disse que naquela época um homem acariciar outro era um negócio que não caía muito bem. Nos dias atuais não há problema, mas naquela época, e ele disse que ele não teve reação nenhuma. E Chico então falou de Meimei para ele, que era outro detalhe importante, era o apelido do casal. Nem todo mundo sabia disso. E Chico lhe fala que Meimei queria falar com ele. E ele se dizia na época materialista, não acreditava na existência dos espíritos, não acreditava na imortalidade da alma. E ele se vê diante daquela experiência que ele não entendia como se dava, como estava se dando. Imaginemos a dificuldade que aquele homem naquele momento teve de processar tudo isso. E ele vai a essa reunião que Chico lhe convidou. E lá Chico, que tinha todas as mediunidades conhecidas, Chico, através de uma mensagem psicofônica, traz de volta a sua Meimei. E Arnaldo conta que ele ficou quase 1 hora conversando com Meimei, tirando dúvidas com ela, perguntando como é que ela estava. E ela dizia que ela estava sendo tratada como uma princesa, muito bem cuidada. Ela relata para ele que estava vivendo numa colônia espiritual. E
aquele homem se transformou por completo, tornou-se um expositor espírita, fundou uma casa homenageando a sua doce bebê. Imaginemos o quanto foi grande a experiência de Lombroso, pai da antropologia criminal, a tese que já está superada há muito tempo, que também se declarava inimigo do espiritismo, não aceitava de forma nenhuma a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos. E ele conta que num dia de muita dor, de muita agonia, porque ele chorava a saudade da partida da sua mãe, a quem ele era muito ligado, muito apegado. E alguém lhe convida para que ele fosse com ele para a casa de uma mulher do campo, Elsápia Paladino, que lá estavam ocorrendo fenômenos espíritas, como diziam. E ele disse que foi com o objetivo de desmascarar aquela mulher, de mostrar que aquilo era uma farsa. O que ocorre? Lá, diante dele, a sua mãe se materializou. E o que é mais forte dessa experiência? Essa materialização lhe permitiu tocar no seu cabelo, abraçar a sua mãe, para que logo em seguida, dias depois, ele se declarasse espírita. Mas ele não só se declarou espírita, a sua afirmação até hoje nos toca a fibra mais sensível do coração, porque ele se declarou espírita dizendo: nenhum gigante de força ou de pensamento poderia fazer comigo o que me fez aquela simples e humilde mulher do campo, ao arrancar a minha mãe do túmulo e devolver aos meus braços. Aí se declara espírita. Então percebemos que esse encontro foi extremamente importante para que aquele homem, a partir daquela descoberta, modificasse a própria existência, preparando-se ainda na experiência física para a vida espiritual. Imaginemos o quanto forte é para aquelas pessoas que, enlutadas, recebem uma carta de um ente querido. Recebe numa folha de papel a mensagem que lhe trará conforto ao coração, trazendo respostas de perguntas não respondidas naquele momento que tiveram juntos. Imaginemos o quanto forte é perceber naquelas linhas detalhes tão particulares que só lhe dizem respeito. Eu achei muito bacana quem teve a oportunidade de assistir o filme Francisco Cândido Xavier, porque precisaríamos de muito mais filmes, porque são muitas coisas, lições maravilhosas que Chico nos deixou, que nem no longa-metragem, acho que com a gente com um só a gente não consegue. O filme, o nosso lá, o livro, a gente não conseguiu, está saindo a segunda edição agora. Imaginemos a vida de Chico Xavier. E aí, quem viu o filme, que fala tem um trecho que retrata o pinga-fogo, né? E aí percebe que lá estava o diretor, que eu não me recordo o nome dele, quem lembra? O diretor que dirigiu o filme, ou que dirigiu o Pinga-Fogo. Não é que fugiu. Ele era de uma Ele, importante. isso. Ele, o filho,
havia desencarnado, ele não tinha uma ideia de como isso tinha ocorrido, porque o acidente, na época eles não tinham como um acidente, né? Eles tinham como um homicídio, né? O filho estava no quarto com um amigo de longas datas, e uma arma que ele tinha, acho que Daniel Filho, é isso? Daniel Filho. É a arma que ele tinha, uma arma em casa, é isso mesmo? Isso. Hein? Tony Ramos. Mas Tony Ramos é o ator. Não, o diretor. Não, mas falo o diretor. Daniel Filho, do filme. Na época, né? O fato real. E o que aconteceu? Houve um disparo, quando eles entram no quarto, o amigo estava com a arma na mão e o filho estava baleado. Então ele entendia que o amigo tinha matado o filho e não sabia por que razão. O amigo dizia que não matou, foi um acidente, mas ele processava, toda aquela situação difícil para ambas as famílias, ficaram inimigas, né, as famílias. Bom, a mãe sempre, né, a mãe sempre buscava, né, alguma coisa que revelasse, né, alguma orientação. E Chico, de fato, surge com uma grande antena psíquica. E ela buscou Chico algumas vezes, tal, mas até então não tinha nada, né, de material que ajudasse, né? E o que aconteceu? Ele não acreditava, achava que Chico era um farsante e tal. E aí depois que terminou o programa, Chico ia passando e ele estava fumando um cigarro ao lado da sala. E aí Chico passa por ele, para, retorna, cumprimenta ele e pede papel e lápis. Aí ele, me consiga papel e lápis. Aí Chico, ele entrega papel e lápis a Chico senta numa mesa, termina, reúne as folhas, entrega para ele e diz assim, aí diz assim para ele: isso aqui só diz respeito a você e a sua esposa. E vai embora. Olha como é que é, né? Não fique esperando holofotes, agradecimentos ou elogios. Como ele dizia, ele era o carteiro, né? Uma vez uma senhora fez uma festa, disse que fez uma festa para ele em agradecimento por uma carta que ela recebeu de um filho, né? Aí Chico disse assim para ela: minha irmã, quando um carteiro chega na sua casa levando uma correspondência, a senhora também faz uma festa para ele? Ela: não, Chico. Ele: pois é, eu sou o carteiro, eu só entrego as cartas, né? Bom, e aí ele começa a olhar, né, a ler, e aí ele se emociona. Ele se emociona porque a carta tinha uma riqueza muito grande de detalhes, né? O apelido que o filho utilizava com a mãe, uma brincadeira que eles faziam. Ele começa a carta brincando como ele brincava com a mãe. Alô, Marte, que ela dizia que a mãe era desligada. Então ele falou: alô, Marte, né? E o que aconteceu, detalhe, o que mais chamou a atenção dele, vou resumir, né, que é muito grande, que todos os fatos que completam essa experiência, foi que o pai dele foi quem estava com o filho apoiando naquela mensagem, naquela psicografia. Aí o pai dirige para ele algumas palavras. O pai dizia que não assistia nada do que ele produzia, porque o pai dizia que aquilo era trabalho de vagabundo, gente que não tinha o que fazer, televisão. O pai tinha pensão antigamente, né? Aí o pai dizia: não, isso é coisa de que não tem o que fazer, vai trabalhar, como se não fosse trabalho. E aí o que acontece? Quando ele desencarnou em coma. E o Daniel Filho teve uma conversa com ele em coma, dizendo que gostaria muito que ele tivesse visto alguma coisa do que ele produziu profissionalmente, né? E o pai desencarnou e eles não tiveram nenhuma conversa após isso. Aí na carta o pai falou: meu filho, naquele dia que você estava lá, eu estava ali ouvindo. E embora eu dissesse para você que eu não assistia nada, eu assisti tudo, eu tinha visto tudo, né? Só não dizia para ele, né? E aquilo marcou, não tinha como ninguém saber, foi uma conversa minha com ele ali, ele em coma, né?
E não tinha como. E aí ele chega, leva a carta, se emocionado, a esposa se emociona, e aí, de fato, o rapaz conta que foi um acidente. Eles estavam brincando, acharam a arma e começaram a brincar de roleta russa. E a arma disparou. E veio a bala atingir seu peito. Então percebemos o quanto foi forte esse encontro com a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que traz essa orientação para essa família, que traz a verdade diante de um fato ocorrido, que estava sendo julgado, e ele acaba até indo inocentar o rapaz, ele quer acreditar na inocência do rapaz. Então, o quanto é forte a experiência mediúnica. E eu diria para vocês, nessa noite de hoje, essa belíssima noite de hoje, que aproveitem ao máximo as experiências obtidas nesta casa. Essa oportunidade de, através desse grande intercâmbio que já ocorre aqui há muito tempo, que são as cartas consoladoras, participando, ainda que não recebam uma carta, mas participando da emoção daqueles que irão receber. Aprendam com esse momento mediúnico. Aproveitem para repensar a existência, vivendo no mundo sem perder de vista que é um ser espiritual. Que a dificuldade, que por maior que seja, ela passará. A saudade que carregamos no peito, ela deve ceder lugar ao amor que manifestamos por esses seres amados. É difícil para aqueles que ficam. É difícil para aqueles que vão. Mas, quando o amor é o que nos mantém unidos, essa distância, ela fica cada vez menor. Porque, embora não vejamos, mas percebemos a presença das pessoas amadas, dos seres amados. Nos confortamos nas alegrias que guardamos na memória dos momentos vividos. Isso é de uma grandeza muito grande, porque somos espíritos. E depois desse momento, desse breve momento, viveremos na plenitude da nossa realidade espiritual, ao lado desses que amamos. Muito obrigado, muita paz.